Feliz sábado. Estamos aqui para mais uma reflexões sabáticas a fim de ampliar, né, as nossas captações com respeito aos mais variados temas espirituais do dia. Sempre enriquece mais quando nós buscamos explorar as riquezas da palavra de Deus. Amém? Em Lucas, no capítulo 18, versos 18 em diante, nós lemos o seguinte: E perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Esta é uma pergunta que todo mundo ou toda pessoa deveria fazer. O que devo fazer para herdar a vida eterna? Porque esta pergunta, ela traz no seu âmago outras perguntas, tais como: quem somos? De onde viemos? E para onde estamos indo? De maneira que deveria realmente levar as pessoas a se preocuparem com o seu futuro pós-vida presente. É como quando alguém pergunta: o que acontece após a morte? A pergunta, na verdade, deveria ser: o que me aguarda? O que nos aguarda após a morte? Percebe? Porque a mera curiosidade de saber o que é a morte, o que acontece na morte, não responde suficientemente à essência desta pergunta, que traz um sentido. Há muitos que têm especulado sobre a morte, o que acontece após a morte, para onde eles estão indo? Para o espiritismo, né? Misticismo, né? Para conceitos que em si não resolvem o problema, o drama da humanidade. Por isso, o que nos aguarda após a morte? Então, é claro, aí a gente vem e volta. Que hei de fazer para herdar a vida eterna? Sim, há uma vida eterna ao alcance de todos nós. E, igualmente, há a expectativa ou a realidade de uma morte eterna que está facultada a todo homem, a toda pessoa que vive neste mundo, se não reconhecer em Cristo aquele que é a porta, é a entrada, é o meio, é o caminho, é a verdade para a vida eterna. É uma realidade. Jesus lhe disse: Por que me chamais bom? Ninguém há bom senão um que é Deus. Sim, Deus é bom. Por que Deus é bom? Porque Ele amou o mundo de tal maneira que consentiu em dar o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele vir a crer não pereça, mas tenha a vida eterna. O perecer é uma máxima na experiência humana. Tanto é que desde já passamos pela primeira morte. Agora, esta morte é um sono. A Bíblia ensina. Compreende? Não é a morte eterna como decorrência do não reconhecimento de Jesus como Filho de Deus. Então Deus é bom, porque Ele está dando a todos os homens, a
todas as mulheres, a todos os jovens, a todas as pessoas, uma oportunidade de redenção. Aí Jesus responde ainda: sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. Jesus estava citando quais mandamentos? Os mandamentos da lei dos 10 mandamentos. E veja que aqui ele está fazendo referência ao que aqueles mandamentos que dizem respeito às nossas obrigações para com o nosso próximo, o nosso semelhante. A lei de Deus é uma lei moral que visa reger o trato dos homens entre si. Veja a sociedade como está por conta do desprezo, descaso para com a lei de Deus. Veja como está o trato dos filhos para com seus pais, não honrando-os. Veja como está o falso testemunho por conta da mentira, das falsas acusações, a fim de obter vantagens financeiras. Veja como está a questão do roubo. Há personalidades aí que justificam roubo, que validam. Em qual circunstância se justifica um roubo? A despeito da premência e da necessidade da pessoa? Em qual? Em nenhuma. Por quê? Não deixa de ser um delito. E há coisas que é melhor conversando, é melhor se abrindo. Há formas. Matar. Olha a nossa sociedade, o nosso país está entre um dos maiores do mundo em taxas de homicídio. É isso normal? Hã? Tudo isso como consequência do quê? Do desprezo à lei de Deus por parte de pessoas que não temem a Deus. Ou que de alguma forma não dá o devido valor, a devida importância a estes aspectos da vida cotidiana. Bom, Jesus disse isso para o jovem: guarda os mandamentos. Por que Jesus não citou todos os outros? Porque o jovem era judeu. Então ele já guardava o sábado, ele já sabia que Jeová é o único Deus, o Deus invisível, o Criador de todas as coisas. Ele não adorava imagem de esculturas, então quer dizer, por isso que Jesus não teve o trabalho de... E o jovem, ao ver dele, guardava. Olha o que ele vai dizer. E disse-lhe: todas estas coisas tenho observado desde a minha mocidade. Está vendo? E quando Jesus ouviu isso, disse-lhe: ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparte-o pelos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. O jovem achava que já guardava a lei, mas a lei não é um mero cumprimento frio da lei. A obediência a esta. A obediência à lei é algo vivo, é algo demonstrável, é algo espiritual. Ele achava que já cumpria todos os mandamentos da lei, mas o que via o seu próximo ali passando necessidade. Entende? Via o carente. Como que ele reagia? O que ele fazia? Ele se compadecia? Ele ajudava? Ele compartilhava? Ou não? Dava apenas o que a lei mandava e pronto, está tudo bem. Será que é assim? Não. Porque a obediência, a lei é uma obediência por amor. E o amor extravasa. O amor abarca. O amor se importa de fato. Então, o amor nunca junta só para si. Especialmente quando é mais que o necessário, mais que o suficiente. Por isso que Jesus falou: então só te falta uma coisa, vai, vende tudo quanto tens e dás ao próximo. Mesmo porque ficou provado que o quê? Que o coração dele estava nos seus bens e não no amor da lei, na obediência à lei. O tesouro dele eram as suas posses, não Deus, a vida eterna. A vida dele estava neste mundo, nas coisas deste mundo, que esse mundo oferecia, podia oferecer. Não no mundo vindouro.
É importante certos aspectos das coisas deste mundo? Não é, mas para o necessário, para o suficiente. Porque muitas das vezes nós estamos sacrificando princípios, valores eternos em favor de coisas passageiras, temporais. Mas ouvindo ele isso, ficou muito triste porque era muito rico. Olha só, era muito rico. E vendo Jesus que ele ficara muito triste, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Por causa do apego a estas riquezas. Não há disposição para o desapego, para o sacrifício, para a renúncia. E quantos religiosos aí, milionários, né? As contas bancárias lotadas, cheias, né? Como entender isso? E às custas do evangelho, não é isso? Porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram isso disseram logo: quem pode salvar-se? Mas ele respondeu: as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Por quê? Porque quando o Espírito de Deus entra, faz diferença. Quando a visão espiritual de Deus toma posse, faz diferença. Quando a mudança de visão, de foco tem lugar, a pessoa enxerga o espiritual além do material e entende que tudo isso aqui é passageiro, que quando ela morrer ela não vai levar nada. Então que o verdadeiro tesouro é aquilo que ela faz em vida em favor de algo mais proeminente, em favor de algo mais essencial, significativo. Compreende? Ela passa a entender que juntar para quê? Sendo que não vai levar tudo. Deixar para quem? Para gerar brigas, disputas, morte. Então ela vai entender que ela pode sim ter o necessário para usufruir, mas ainda assim fazendo algo de tremenda grandiosidade na pessoa de seu próximo, de seu semelhante. Isso é o que fica, isso é o que perdura. E é o que dá verdadeira felicidade, alegria e satisfação à alma. Porque quando no fim da jornada você olha para trás e vai poder ver, enxergar e agradecer: obrigado, Senhor, por ter aberto os meus olhos, por ter me visto, por ter me feito ver o real sentido das coisas e em a tempo ter feito a coisa certa. E disse Pedro: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. E ele lhes disse: na verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou pais, ou irmãos, ou mulher, ou filhos, pelo reino de Deus, e não haja de receber muito mais neste mundo e na idade vindoura a vida eterna. A fé exige sacrifício, renúncia. Né? Então, não se trata só de questões materiais. Tem questões inúmeras que muitas das vezes pode se entrepor entre nós e a nossa salvação. Então, nós temos que fazer uma escolha. Entende? Antes a aprovação de Deus do que a aprovação dos homens. E muitas das vezes, quando nós escolhemos a aprovação dos homens, de Deus, os homens se ressentem e passam então a nos tratar mal, não compreender, nos cancelar, enfim. Bom, a vida eterna tem um preço. Compreende? Mas é um preço que vale a pena, porque ela engloba perdão, poder e paz. Tendo estas três coisas, e isso é com Cristo. Aceitando a Cristo, crendo em Cristo, recebendo a Cristo como nosso Salvador. Ele é o maior tesouro. Amém? Deus abençoe. Sermão em Cristo.
Alexandre Botelho.